Olá a todos, sou o professor Edevar, coordenador do curso de especialização em perícias médicas, professor aqui da Universidade Federal do Paraná. Hoje estamos aqui, eu e o professor Geraldo, gravando algumas aulas para a questão da perícia médica, até porque nós estamos agora vivenciando um momento, até pela questão da pandemia, e o próprio reitor da nossa universidade, ele suspendeu o calendário até o dia 2 de maio, então a gente entendeu que é importante a gente passar alguns conteúdos para os alunos da especialização, e nesse sentido, então, eu e o professor Geraldo preparamos algumas aulas, vão ser aulas curtas, nós vou falar sobre as doenças do trabalho, conceitos, classificação de Schilling. O professor Geraldo depois vai falar sobre a questão de nexo causal e a questão da concausa. Esse material não vai substituir as aulas presenciais que vocês vão ter, mas elas vão contribuir aí para que nesse momento que vocês estão em casa, vocês possam estar assistindo, podem estar lendo alguns materiais, com certeza isso vai ser muito proveitoso e vai contribuir aí no conhecimento de vocês durante o nosso curso de especialização. Bom, iniciando então a minha aula, eu vou falar sobre doenças do trabalho. Para falar das doenças do trabalho, é importante a gente ver o conceito e sempre que você lembrar do conceito das doenças do trabalho, você nunca erra se aquela situação é uma doença que tem uma relação com o trabalho ou ela é uma doença comum, que pode acontecer com as pessoas de uma forma normal. Quando você vai ver o conceito, você vê assim, que ele está muito ligado ao conceito do acidente de trabalho. E isso na Lei 8213 de 91 do INSS, você verifica lá que tem o conceito de acidente de trabalho. E quando você vai estudar o conceito, ele diz assim, toda vez que você tem um acidente, né, onde o trabalhador ele está no exercício do seu trabalho ou ele está a serviço da empresa e ele acaba tendo algum tipo de lesão ou perturbação funcional, que isso leva ele a uma incapacidade, a um afastamento das suas atividades ou a óbito, isso é considerado um acidente. E as doenças do trabalho, elas estão dentro deste conceito. Quando você olha lá a questão da perturbação funcional, essa perturbação funcional é considerado uma doença. Quando você vai estudar os tipos de acidentes de trabalho que nós temos, hoje no nosso país, na nossa legislação, nós temos o acidente típico, tínhamos o acidente de trajeto, mas pela uma medida provisória lá de novembro do ano passado, ele foi suspenso. Essa medida provisória ainda não foi votada, mas a gente entende então que o acidente de trajeto, ele está nesse momento, não está na legislação. E as doenças do trabalho. Então, quando você vai ver lá na legislação, os acidentes englobam então dois tipos, o acidente típico e as doenças. E as doenças, então, que nós vamos nos referir com mais calma. Quando você vai na nossa legislação, e isso na Lei 8213 de 91, você vai ver que ele se refere às doenças do trabalho como um acidente. E as doenças do trabalho, você pode dividir ela em dois tipos, a doença profissional e a doença do trabalho. Eu vou explicar esses dois tipos, por mais que para fins de perícia médica, eles são muito semelhantes, mas eles geram uma série de discussões, até porque no processo de nexo causal, que até o professor Geraldo depois vai falar para vocês na sequência, é bem importante você entender
o que é uma doença profissional e o que é uma doença do trabalho. Para a gente começar a entender esse processo, é importante também a gente remeter na época do Ramazzini. O Ramazzini, lá em 1700, que é um médico italiano, é considerado o pai da medicina do trabalho. O Ramazzini, lá na sua época, ele descreveu algumas doenças relacionadas ao trabalho. Então, o Ramazzini, ele descrevia a doença dos sapateiros, que é a escoliose, a doença dos mineiros, que é a silicose. Ele descrevia as atividades que as pessoas desenvolviam no seu dia a dia e que tipo de doenças eles tinham relacionado com aquela profissão. Quando você vai estudar o Ramazzini, ele também divide as suas doenças em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 do Ramazzini eram as doenças que eram ligadas diretamente à atividade que ele desenvolvia. E o grupo 2 era pelo ambiente. Então, o ambiente é causador daquela doença. Um exemplo, o mineiro, né, na época do Ramazzini, ele desenvolvia uma doença pulmonar. Então, eles tinham quadros de falta de ar, é a silicose. Então, essa doença é o grupo 1. Então, o local, o ambiente, o pó, é o causador daquela doença. O grupo 2 do Ramazzini é pelo ambiente, onde ele, então, se ele tivesse exposto em locais onde tinha, por exemplo, ele tinha que trabalhar arcado e desenvolvia uma dor nas costas, uma lombalgia, então isso é uma doença causada pelo ambiente, pelas condições que ele tinha que desenvolver as suas atividades. Também as doenças do trabalho, elas podem ser divididas em tecnopatias e mesopatias. As tecnopatias são aquelas que são relacionadas à atividade que eles desenvolvem, que seria o grupo 1 do Ramazzini. E as mesopatias é o grupo 2 do Ramazzini, que é pelo ambiente. Passou-se mais um tempo, né, e o professor Schilling, lá em 1980, o professor Schilling é um professor inglês, ele também propôs uma classificação das doenças do trabalho. Ele pegou e fez uma classificação tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1 do Schilling é aquela doença do trabalho que tem uma relação direta com a profissão que a pessoa realiza. Um exemplo é o mineiro. O mineiro, ele trabalha com pó na mina e desenvolve uma doença pulmonar, a silicose. Então, a silicose é grupo 1 do Schilling. O Schilling criou o grupo 2, onde, então, o ambiente, ele cria condições para que a pessoa desenvolva algum tipo de doença. Ele não é a causa única, mas ele contribui. Um exemplo, trabalhadores que ficam muito tempo em pé, vendedores, e desenvolvem varizes de membros inferiores. A gente sabe que as varizes de membros inferiores, ele é multicausal. Tem outras situações que podem levar a pessoa a desenvolver um quadro de varizes. Mas o ambiente, pelas condições de trabalho, pelo tempo que a pessoa fica em pé, e se ela desenvolver um quadro de varizes, essas varizes podem ser consideradas como uma doença do trabalho, e nesse caso, então, ela se enquadra como Schilling tipo 2. E o Schilling tipo 3 é as doenças pré-existentes. Então, são pessoas que têm problemas alérgicos, problemas pulmonares, e que ele vai, então, desenvolver a sua atividade num ambiente que tem algum tipo de pó, algum processo alérgico. Então, ele desenvolve, por exemplo, uma asma, ele já tem uma bronquite, desenvolve um quadro de asma. Essa asma que ele desenvolve é uma doença pré-existente, porque ele já tinha. Então, neste caso, é uma doença tipo 3 de Schilling. Então, vamos voltar lá. O Schilling, ele criou uma classificação
tipo 1, tipo 2, tipo 3. O tipo 1 é a doença que é relacionado diretamente à profissão que a pessoa desenvolve. Normalmente está relacionado com os riscos que a pessoa tem no ambiente de trabalho, então tanto o risco biológico, o risco químico e o risco físico. O grupo 2 do Schilling é aquele que contribui para o ambiente, contribui para que ele desenvolva alguma doença, então as osteomusculares estão aí dentro da classificação do Schilling tipo 2, e o tipo 3 é aquilo que agrava, são as doenças pré-existentes. Então as doenças alérgicas, o estresse ocupacional entra como Schilling tipo 3. Então, indo para o nosso momento atual, quando você vai ver a legislação, a Lei 82.13 de 91, é a lei do INSS, e está lá no artigo 20 que ele considera alguns tipos de doenças como um acidente de trabalho. Descreve a doença profissional e a doença do trabalho. Quando você vai estudar isso, a doença profissional é aquela doença que tem uma relação direta com a atividade que ele desenvolve. Eu já expliquei para vocês, a doença profissional é o grupo 1 do Ramazzini, é a tecnopatia e é o grupo 1 do Schilling. São aquelas doenças que têm uma relação direta com a atividade que ele desenvolve. E o risco está presente no ambiente. Então, o risco biológico, o risco físico, o risco químico estão presentes no ambiente. Essa doença profissional, o nexo causal dessas doenças, elas ficam mais fáceis de você fazer esta relação. Quando você vai para a doença do trabalho, aquilo que o ambiente contribui, o ambiente agrava situações que ele já tem. Então, quando você vai ver as doenças do trabalho, ele é o grupo 2 do Ramazzini, ele é a mesopatia, ele é o grupo 2 e o grupo 3 do Schilling, onde o ambiente, onde situações agravam e contribuem para que ele possa desenvolver algum tipo de doença. Então, vamos lá, um exemplo é a enfermeira que trabalha num hospital e agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma pandemia e ela acaba adquirindo uma infecção, né, pelo coronavírus, faz o exame e dá positivo. Esta enfermeira, se você for enquadrar ela numa doença relacionada ao trabalho, a gente vai verificar o quê? Que é uma doença profissional, é uma enfermeira que tem o risco presente biológico, é uma enfermeira que não tem na sua casa nenhum familiar que tem essa doença, que tem outras pessoas, outros colegas de profissão que adquiriram a doença neste ambiente, tem pacientes internados por essa doença. Então, neste caso, esta doença, o coronavírus, o Covid-19, que essa enfermeira adquiriu, ela é considerada uma doença profissional, é Schilling tipo 1. Agora, essa mesma enfermeira neste hospital, se ela pegar a luva de látex e ela, pelo contato da luva na sua mão, e ela desenvolver um processo de dermatite de contato, essa dermatite de contato vai ser considerada uma doença do trabalho. É um Schilling tipo 3. Então, é uma doença alérgica que ela desenvolveu. E essa mesma enfermeira, se nesse hospital ela fizer algum esforço físico para carregar um paciente, deslocar ele da maca, e ela desenvolver, por exemplo, uma lombalgia, essa lombalgia que ela fez é
pelo ambiente, então o ambiente contribuiu para que ela desenvolvesse aquela lombalgia. Então, a lombalgia é tipo 2 do Schilling, é uma doença do trabalho. Então, resumindo, né, a enfermeira, se ela pegar o coronavírus, é doença profissional, é Schilling tipo 1. Se ela tiver uma lombalgia, porque carregou um paciente pesado no hospital, é Schilling tipo 2, é doença do trabalho. Se essa enfermeira desenvolver um processo alérgico nas mãos, é uma Schilling tipo 3, é uma doença também relacionada ao trabalho. Então, eu procurei falar para vocês um pouco do conceito das doenças do trabalho, doença profissional, procurei relacionar aí com o Ramazzini, com o Schilling, com a tecnopatia, com a mesopatia. Claro que isso muitas vezes não é muito fácil da gente fazer esses diagnósticos, mas eles são importantes para a perícia médica. Isso gera muitos processos e com certeza aí os médicos peritos precisam ter muito claro este conhecimento para realmente poder, né, perante o juiz, esclarecer ele da melhor forma e dessa forma então atender de melhor forma o seu paciente, o seu cliente. Muito obrigado.